Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Christopher Halliwell. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em Swindon, no Reino Unido. Sean, em 2011, estava com 22 anos de idade e trabalhava em um escritório em Swindon. No dia 19 de março de 2011, a Sean tinha ido com alguns amigos a um bar e por volta das 3 da manhã ela deixou esse local sozinha. Ela dividia um apartamento com o namorado dela chamado Kevin. O apartamento que eles moravam não ficava muito distante desse bar. Ela teria avisado o Kevin que ela estava voltando para casa. Então, por volta das 3h30, o Kevin achou estranho que ela ainda não tivesse chegado. Então, ele mandou uma mensagem para Sean, mas ela não respondeu. Na manhã seguinte, como ela ainda não havia chegado, o Kevin já tinha entrado em contato com os amigos dela e ninguém sabia do paradeiro da Sean. Então, ele fez uma denúncia de desaparecimento. A polícia começa a procurar pela Sean e eles veem as imagens da câmera de segurança do estabelecimento onde ela esteve na noite anterior com os amigos. E nas imagens era possível ver que ela tinha deixado o local por volta das 3 horas da manhã e que ela estava sozinha. Também era possível vê-la caminhando ali por uma calçada, até que um carro se aproxima e as luzes desse carro elas acabam ofuscando ali, acabam atrapalhando a imagem. Então não é mais possível ver a Sean nessas imagens. E o carro parece ter ficado parado ali por alguns instantes e depois ele deixa o local. O Kevin faz um apelo para que ela volte para casa. E os hospitais da região eles são verificados para ver se ela tinha dado entrada em algum deles. Mas não havia nenhum sinal da Sean. E a localização do celular da Sean indicava que o celular da Sean ele tinha sido captado ali por uma torre de telefone celular que ficava próximo a uma floresta. Esse sinal foi captado por volta das 3h30 da manhã, que foi quando o Kevin enviou aquela mensagem para ela. E essa floresta ficava a cerca de 30 minutos de carro do local onde a Sean tinha ido com os amigos, aquele bar. E definitivamente esse não era um local fácil de se fazer uma busca, porque era uma região bastante extensa e tinha uma vegetação muito alta. De qualquer forma, eles iniciam uma busca ali no local e eles contam com a participação de diversos voluntários. A polícia também acaba percebendo que ela não foi vista em nenhuma imagem de câmera de segurança após aquele momento que o carro para próximo a ela. Então, com isso, eles acreditam que ela teria entrado nesse carro, só não sabiam se por vontade própria ou à força. Em imagens de uma outra câmera de segurança, que ficava um pouco mais adiante do trajeto que esse carro teria feito, era possível ver esse mesmo carro, e através dessas imagens a polícia descobriu que se tratava de um táxi. E por muita sorte, esse mesmo táxi foi captado instantes depois por uma câmera de segurança, na verdade uma câmera instalada em um carro da polícia. E nessas imagens dava para ver a placa do carro. Então dessa forma eles conseguem identificar quem era o motorista desse carro. Era Christopher Halliwell, de 47 anos. Ele tinha uma namorada chamada Heather e ele tinha 3 filhos de um casamento anterior. E nos anos 80 ele chegou a estar preso por ter cometido alguns furtos. O Christopher, ele nasceu em Swindon e ele tem uma irmã. E quando eles eram crianças, a mãe dele se separou do pai. Então ela acabou se mudando com os 2 filhos para Galloway, Scotland. É dito que o Christopher ele teve uma infância muito difícil e que a relação dele com a mãe era péssima. A mãe o agredia e assim que ele se tornou adulto, ele saiu da casa da mãe e voltou a morar em Swindon. A irmã dele relatou que quando criança o Christopher gostava de dissecar insetos e já os colegas de escola disseram que ele era um menino estranho e muito quieto. E a essa altura os investigadores já achavam pouco provável que a Sean ainda estivesse viva. A polícia vê o Christopher como um forte suspeito, porém eles não vão interrogá-lo de imediato. Em vez disso, eles começam a divulgar informações como se eles estivessem se aproximando do corpo, como se estivessem prestes a encontrar o corpo, para ver se o criminoso ia até o local mover o corpo da vítima. Então, como eles suspeitavam do Christopher, eles ficaram observando.
Bom, de qualquer forma, o Christopher ele não vai até o local onde estava o corpo. Em vez disso, os investigadores veem que ele havia comprado uma grande quantidade de medicamentos, então eles acreditam que ele ia tentar tirar a própria vida. Com isso, eles intervêm e acabam detendo o Christopher. Mas, novamente, em vez deles levarem o Christopher para a delegacia para ser interrogado, eles levam até a floresta onde eles acreditavam que estava o corpo da Sheehan. E eles o convencem a mostrar onde estava o corpo. Ele então mostra aos investigadores onde ele tinha deixado o corpo da Sheehan. E ele acaba confessando que havia um outro corpo. Ele basicamente trocou essa informação por um cigarro. Dessa vez, então, ele mostra onde estavam os restos da Beck. A Beck também era de Swindon e ela trabalhava como prostituta. E ela havia desaparecido em 2007. Na época, ela tinha 20 anos. Bom, quando eles finalmente levam o Christopher até a delegacia, ao chegar lá, ele já não confessa nenhum dos crimes e ele opta por não falar nada. Ou seja, eles ficam sem uma confissão oficial. De qualquer forma, sangue da Sheehan foi encontrado no táxi do Christopher e o DNA dele foi encontrado no corpo da vítima. Ele então acaba sendo condenado pelo crime contra Sheehan e vai a julgamento. Ele se declara culpado e ele é sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos. Já no caso da Beck, eles não tinham evidências suficientes contra o Christopher. Por essa razão, ele não foi acusado pelo crime naquele momento. Entretanto, o caso da Beck acabou sendo reaberto e novas evidências foram encontradas. Então, o Christopher ele é interrogado sobre o caso da Beck. E ele quis meio que fazer um acordo. E ele falou que ia contar tudo que ele sabia sobre o caso da Beck, porém que ele não queria nunca mais ser interrogado sobre nenhum outro crime. O que levantou a suspeita dos investigadores, eles acharam isso muito estranho, já que dava a entender que haviam outras vítimas. Eles obviamente não aceitam esse acordo. Mesmo assim, o Christopher acaba sendo considerado culpado pelo crime contra a Beck em 2016. Dessa vez, ele é condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Os investigadores eles acreditam que o Christopher pode ter tirado a vida de pelo menos 8 mulheres. E uma delas é a Claudia Lawrence. Eu tenho um vídeo sobre o caso da Claudia aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar um link para você conhecer esse caso. A Claudia desapareceu um ano antes da Sheehan e o corpo dela nunca foi encontrado. Há imagens que mostram um homem rondando a rua ali onde a Claudia morava pouco antes dela desaparecer. E na época o Christopher ele não morava muito longe do local onde morava a Claudia. O investigador que trabalhou no caso da Sheehan, ele escreveu um livro sobre o Christopher e ele acredita que há muita semelhança do caso da Claudia com o caso da Sheehan e da Beck. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.